Olá, estou de volta com você novamente. É uma alegria muito grande estar com você, compartilhando a palavra de Deus. Eu quero neste momento compartilhar a palavra de Deus que está em 1 João 3, versículo 9, que diz assim: Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não é para viver em pecado. Quem é nascido de Deus não é para viver em pecado. Essa passagem bíblica de 1 João me trouxe um tema que diz: nascido de Deus. Nascido de Deus. Esta passagem do capítulo 3 de João, 1 João, é um dos departamentos da Bíblia que nos relata sobre nascido de Deus. Sobre nascido de Deus, nesta mensagem queremos relatar sobre 3 verdades a respeito do nascido de Deus. A primeira verdade: o nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. O nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Tem tantas pessoas, muitas vezes, que se acha que é um crente, mas ele não é. Quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus luta. Nós somos pecadores arrependidos. Pecamos, sim. Tem hora que às vezes a pessoa peca, mas aquele pecado que você pode pedir perdão. Pode pedir perdão ao seu próximo, pedir perdão a Deus. Tem pecado que você pede perdão a Deus. E tem pecado que você vai pedir ao seu próximo. Pecado que eu pequei, eu mesmo pequei sozinho, eu tenho que pedir perdão a Deus. Pecado que eu fiz, algo que não era para fazer, sobre mim mesmo. Eu preciso pedir perdão a Deus. Preciso pedir esse perdão verdadeiramente a Deus, para que Ele me perdoe. Agora, se eu pecar contra o irmão, eu tenho que pedir perdão ao irmão. O nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Quem pratica pecado não conhece a Deus. Quem pratica, olha, não é pecar, nós somos pecadores, mas não somos praticantes. Quem pratica pecado não conhece a Deus. Se você anda cometendo pecado, você não conhece a Deus. Você anda praticando pecado, você ainda não conhece a Deus. Jesus se manifestou para tirar os pecados das pessoas, para tirar os pecados das pessoas. Lá em João, versículo 5, vai nos dizer isso. Versículo 5 do texto de João. Versículo 5, que diz assim, do livro do 3, João 3, 5. E bem sabeis que nele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Se o pecado está em mim, estiver em você, você ainda não se arrependeu. E ele não tirou seus pecados porque você não se arrependeu. Que para isso precisa se arrepender. Não porque você está na prática do pecado. Quem é de Deus não vive mais na prática do pecado. O versículo 9. Nós vamos ler de João 3, versículo 9, que diz assim: não vive na prática do pecado. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele
e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive mais andando em pecado, procura se afastar do pecado. Você pecou, você vai ser incomodado, na mesma hora você se arrepende. Arrepende, pede perdão a seu próximo. Você pecou contra o irmão, peça perdão a ele. Você pecou contra sua esposa, peça perdão. Sua esposa pecou contra seu marido, peça perdão. É assim que vivemos em amor, vivemos que somos nascidos de Deus. O nascido de Deus, segundo a verdade, o nascido de Deus não deixa de amar o seu irmão. O nascido de Deus não deixa de amar o seu irmão. Quem ama seu irmão, quem não ama seu irmão não é de Deus. Quem não ama seu irmão não é de Deus. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amamos uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Se você não ama seu irmão, você não ama seu próximo, seu semelhante, você está longe de Deus, porque você não ama seu irmão. Quem não ama seu irmão é do maligno. Olha que palavra dura. Quem não ama seu irmão é do maligno. Muito difícil falar uma coisa dessa. Uma palavra dessa, mas temos que falar. Assim como foi Caim matou Abel, o seu próprio irmão. Caim matou Abel, o seu próprio irmão. Sabe por quê? Porque ele não amava seu próprio irmão. Devemos amar o nosso irmão. Não é só os irmãos de sangue, não. Os irmãos espirituais. Nós irmãos biológicos só não. Nós temos que amar a todos. Principalmente nossos irmãos também espirituais. Nós temos que amar muito mais ainda. Porque nós somos um corpo. Nós temos que amar nossa esposa, seus esposos, os irmãos biológicos e os irmãos espirituais. Os irmãos que estão em Cristo Jesus. Quando amamos os nossos irmãos, passamos da morte para a vida. Você quer ter a vida eterna? Você quer passar da morte para a vida? Ame o seu irmão. Versículo 14 de 1 João, versículo 14. 1 João, que diz assim: não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Quem não ama o seu próximo, quem não ama seu irmão, permanece na morte. É muito duro a palavra. A palavra de João é dura, mas nós temos que acompanhar e viver essa palavra. Terceira verdade: nascido de Deus não deixa de guardar os seus mandamentos. Não deixe de guardar os seus mandamentos. Quem não guarda os mandamentos do Senhor não é nascido de Deus. Não nasceu ainda. Seu nome não está escrito no livro da vida. Deixamos de guardar os mandamentos do Senhor, o que pedimos, recebemos. Se deixamos de guardar os mandamentos do Senhor, o que pedimos, recebemos. Se você não guarda os mandamentos do Senhor, você não vai achar nada. Eu não vou achar nada se eu não guardar os mandamentos dele. Versículo 22, que diz assim: qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Nós só vamos verdadeiramente ser nascido de Deus se guardamos os seus mandamentos, se vivemos guardando os seus mandamentos. Se deixamos de guardar os mandamentos, não cremos no nome
de Jesus. Se deixamos de guardar o mandamento, não cremos no nome de Jesus. Que diz assim, o versículo 24. Se deixamos de guardar os mandamentos, não estamos em Jesus. Se deixamos de guardar os mandamentos, nós estamos em Jesus. Qualquer que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito, porque nos tem dado. Então, é pelo Espírito ele nos tem dado a cada dia, se nós guardamos os seus mandamentos. Se nós não guardar os mandamentos, nós não estamos verdadeiramente obedientes à palavra de Deus. Eu quero repetir as verdades que eu falei aqui neste momento da palavra de Deus, que falou sobre esse tema, nascido de Deus. O nascido de Deus, primeira verdade, o nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Segunda verdade, o nascido de Deus não deixa de amar o seu irmão. Não deixa, nascido de Deus não deixa de amar. E nós encontramos muitos dizendo que é nascido de Deus. Não tem nada nascido de Deus. Precisa você nascer de novo. O nascido de Deus não deixa de guardar os seus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos de Deus, você não é nascido de Deus, não é nascido de novo. Você não nasceu. Não está com Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Que essa palavra possa ficar em nossos corações.